Todos os dias, milhões de informações circulam na internet em questões de segundos. Notícias, vídeos, imagens e opiniões chegam até nós através das redes sociais, aplicativos de mensagens e sites de informação. Mas em meio a tantas informações, surge uma questão cada vez mais importante: como saber o que é verdade? Nos últimos anos, a inteligência artificial se tornou uma ferramenta capaz de transformar a maneira como produzimos conteúdo. Ela pode auxiliar jornalistas a criar textos rapidamente, gerar imagens, editar vídeos e facilitar o acesso à informação. Porém, a mesma tecnologia que traz benefícios também pode ser utilizada para criar conteúdos falsos extremamente convincentes. Hoje, uma notícia falsa pode ser escrita em segundos, imagens podem ser manipuladas, vozes podem ser copiadas, vídeos podem ser alterados para mostrar acontecimentos que nunca existiram. Esses conteúdos têm o potencial de enganar milhares de pessoas, influenciar opiniões e gerar consequências na vida dos indivíduos e da sociedade. Neste documentário, vamos investigar como a inteligência artificial está sendo utilizada na produção de notícias, quais são seus benefícios, quais riscos ela apresenta e de que forma as fake news produzidas com auxílio de IA impactam a nossa percepção da realidade. Afinal, em uma era em que a tecnologia consegue reproduzir rostos, vozes com impressionante precisão, uma pergunta permanece: Será que estamos preparados para distinguir a verdade da manipulação? Mas é tudo mentira. Há denúncias de outras ofertas falsas na internet. A desinformação, ela pode gerar muitos malefícios. A orientação é não clicar nos anúncios e denunciar o conteúdo. A inteligência artificial está cada vez mais presente no cotidiano, influenciando a forma como trabalhamos, estudamos e consumimos informações. Mas será que as pessoas conhecem de fato os impactos dessa tecnologia? Para responder a essa pergunta, ouvimos a opinião de diferentes pessoas sobre o tema. Olá, gente, boa tarde. Estamos aqui com Eva. Hoje a gente vai entrevistar a Eva para saber o que ela acha sobre as notícias que saem na internet. Eva, o que você acha sobre as notícias que saem na internet e sobre a IA? Você acha que ela ajuda o nosso dia a dia ou não? Em relação às notícias sobre a internet, você tem que verificar se são verídicas, porque muitas vezes não são, né? São falsas. Então você tem que entrar em outros sites, pesquisar para ver se realmente aquela notícia é verdadeira. E a IA é muito, foi muito bom ter não sei se é aplicativo, lá é aplicativo, é uma que foi gerado, né, na internet para ajudar, né? São sites com a inteligência artificial que nos ajudam, não querendo ou não, mas também podem prejudicar. Mas ela é muito boa quando usa com o intuito de fazer o bem e também é a mesma coisa da internet. Você tem que usar e saber o que está usando, né? E se realmente é verídico o que você está fazendo ali, a resposta dela, né? Com certeza. Mas ajuda bastante hoje em dia, né? Pois é, gente, como vocês podem ver, essa é a opinião de Eva. Olá pessoal, estamos aqui com o professor Mano Walter e ele vai responder umas perguntas referentes à IA. Bom, Mano Walter, o que você acha que uma informação precisa para ela ser confiável e se você acha que a nossa geração está pronta para essa nova era de informações feitas pela IA? Pronto. Em relação à confiabilidade das informações, é importante as pessoas que fazem pesquisa, utilizando inteligência artificial principalmente, buscar se existem várias fontes confiáveis, se existem artigos científicos que mostram com clareza se aquelas informações que estão sendo disseminadas nas redes sociais têm algum tipo de relevância científica ou se traz informações verdadeiras. Infelizmente, a gente está vivenciando um período em que a fake news, as informações falsas, elas são disseminadas de forma gigantesca nas redes sociais. Então, sempre está buscando se aquela informação que você visualizou aparece em vários sites de relevância, se existem artigos que são publicados naquela área, se existem sites de relevância acadêmica disseminando essas informações. Com relação à utilização dessa ferramenta pelos jovens,
A gente tem uma preocupação muito grande com relação a isso, porque geralmente os jovens usam a IA, os aplicativos com inteligência artificial, de maneira a diminuir o trabalho e o tempo de pesquisa, sem necessariamente se preocupar se as informações adquiridas são verdadeiras ou são falsas. Então, é muito comum para nós professores encararmos situações como essa e muitas vezes verificar que as informações colocadas é, não são tão corretas para aquele contexto específico. Às vezes o aluno não tem a preocupação. A gente pode verificar isso também em situações que a gente precisa que o aluno tenha a necessidade de produzir alguns textos, e aí a gente percebe claramente que existem alguns erros, alguns pontos, algumas vírgulas que passam despercebidos. Outra coisa que eu percebo também da necessidade dos jovens de hoje em dia ter uma preocupação maior no uso da inteligência artificial, né? Não só pensar do ponto de vista de reduzir o trabalho que ele tenha, mas também de aproveitar as informações que essa inteligência artificial ela possa trazer para eles. Então, posso citar aqui exemplos. Quando um professor disponibiliza uma lista de exercícios, o professor tá único, o aluno está único e exclusivamente preocupado em a inteligência artificial responder esse exercício. E ele poderia usar muitas vezes as respostas como uma fonte de informação adicional ao que já é visto em sala de aula. Eu acho que precisa um pouco de orientação para boa parte dos alunos. Eles veem isso muito mais como uma ferramenta facilitadora do que uma ferramenta que possa proporcionar melhor aprendizagem. Além da percepção do público, é importante compreender como a inteligência artificial tem sido utilizada na prática. Atualmente, diversos profissionais empregam essa tecnologia para otimizar a produção de conteúdo, tornando processos mais rápidos e eficientes. No entanto, seu uso exige responsabilidade e revisão humana. Olá pessoal, hoje a gente vai bater aqui um papo com o Nadson Tales para a gente falar sobre o quanto a inteligência artificial pode afetar nas notícias e blogs no dia de hoje. Bem-vindo, Nadson. Obrigado, Vinícius e toda a sua equipe, né, pelo convite. Hoje em dia é uma realidade que chegou, né, para ficar, a questão da inteligência artificial. E assim, todos os mercados estão tentando se adaptar e usufruir de alguma forma das IAs, né? Que hoje são várias, né? O chat é só a porta de entrada ali, mas existe hoje um leque, né, com várias possibilidades, aplicativos. Estamos aí para bater esse papo. Nadson, como é que a inteligência artificial ela tem afetado o seu trabalho e os outros trabalhos que você tem prestado diante esse leque de notícias que você vem trazendo com o seu blog? Olha, não somente no blog, Vinícius, e toda a equipe, a questão da inteligência artificial, né, ainda tem, né, algumas pessoas que fazem críticas e tal. Né. Eu me lembro que quando o Google surgiu lá atrás também era, né, a realidade parecida, mas ela pode nos ajudar em várias situações, né? A questão de você elaborar resumos, de você elaborar projetos de uma forma mais rápida, de uma forma mais sintetizada. A grande questão, muitas das vezes, passa pela forma que você vai dar os comandos ali para ela te entregar a informação que você quer. E Nadson, existe atualmente, né? Existe algum limite de uso de IA nas notícias, nas publicações que você faz? Algum limite que é imposto? Vinícius, existe sim um limite, né? É um limite ético, né? Um limite profissional, né? A gente sabe que as pessoas utilizam muitas das vezes essas ferramentas para tudo ou para qualquer coisa, né? Para o bem ou para o mal, né? Para a informação ou para a desinformação. A gente sabe que hoje estamos aí vivendo também o mundo das fake news, né? E as IAs, elas conseguem gerar também esse material para esse tipo de, né, desinformações, né, fake news e tal. Então, o limite sempre é importante trabalhar ali dentro de uma questão ética, né? Até onde eu posso fazer o trabalho ali, o meu trabalho, e até onde eu posso solicitar, por exemplo,
que a IA produz o material para mim? Embora a inteligência artificial ofereça inúmeros benefícios, ela também levanta questões relacionadas à ética, à segurança e à confiabilidade das informações. Então, compreender esses desafios vai nos ajudar a usar a tecnologia de forma consciente e responsável. Olá, pessoal! Hoje nós vamos entrevistar o professor Danilo Cunha, que é especialista na área da TI, para fazer algumas perguntas sobre a inteligência artificial nas notícias e no cotidiano. Começando, Danilo, de que forma você acha que a IA pode impactar nas notícias do dia a dia atualmente? Olha, eu acredito, assim, com um pouco que eu entendo de IA, que elas podem impactar através das famosas fake news, tá? E também através de informações que podem ser enviesadas e, consequentemente, trazer uma sensação de uma falsa realidade para aqueles que utilizam a IA. E para você, quais são os riscos que a IA pode trazer à população no conteúdo informativo, nas informações? Tá. Como eu falei há pouco, na primeira resposta da primeira pergunta, o problema maior que eu vejo são as informações enviesadas. Por quê? A IA ela é treinada, né, com base em dados e pode ocorrer um problema nesse treinamento, tá? De tal forma que cria-se um conjunto de informações enviesadas ao ponto de passar para aquele que utiliza a IA informações que não condizem com o que se vive no dia a dia. Então, isso poderá trazer, quem não tem um senso crítico, uma crença, até uma crença absoluta sobre aquilo que a pessoa está pesquisando. Então, recomendo-se que, para amenizar esse tipo de risco, a pessoa tenha um pouco de senso crítico também. Danilo, e no seu ponto de vista, como você acha que a população pode identificar e se proteger das fake news espalhadas com a IA? Olha, eu acho que é interessante que os usuários, eles tenham, além do senso crítico, uma base de conhecimento prévia, tá? Que normalmente o que eu estou vendo, por exemplo, no grupo de estudantes, que ainda estão construindo sua base de conhecimentos, eles fazem a pesquisa sem ter lido um livro, sem ter lido um artigo, que já passou por uma editora, já passou pelo filtro de pessoas que entendem do assunto. Então, eu acho que uma forma de se proteger de fake news e de informações enviesadas seria a pessoa, antes de usar uma IA, ela construir esse conhecimento, né? Através de fontes confiáveis e fidedignas, como os famosos livros, né? Que temos aí na nossa biblioteca, por exemplo. E artigos que também já passaram por um filtro, tá? De especialistas. E você pode encontrar isso na internet em periódicos como periódicos da CAPES, até o próprio Memoria do IFRN também tem. Tá? Então, acho que construir essa base de conhecimento prévia é importante. E você, Danilo, já se deparou com uma notícia falsa feita pela IA? Se sim, você acreditou nela? Então, eu já utilizei IA, tá, para me ajudar em algumas questões do dia a dia, e sim, já tive problemas no texto e consegui fazer essa identificação justamente com base no que eu falei. Não só o senso crítico me ajudou a fazer isso, porque quando você lê o texto com um olhar um pouco diferente, um pouco cético, digamos assim, e com base no que você já conhece, você consegue juntar uma informação com a outra e verificar se aquilo faz sentido ou não. Né? Então, já aconteceu sim, da IA gerar algo para mim e me ajudar, obviamente, tá? Mas já aconteceu dela gerar algo também e não tá dentro do conhecimento que eu já tinha previamente, não casava com o que estava acontecendo na realidade, tá? Então, já me deparei sim com esse tipo de situação. E para finalizar, nossa última pergunta, no seu ponto de vista, na sua opinião,
quais medidas poderiam ser adotadas para diminuir a disseminação das fake news geradas pela IA? Certo. Na minha opinião, além do senso crítico e também da base, né, de conhecimento que eu citei nas respostas das perguntas anteriores, seria também ter um incentivo, né, de algumas entidades, como das próprias escolas, do instituto, do governo, para que gere mais consciência nas pessoas, né, de tal forma que elas usem a IA de uma maneira mais crítica e consciente, tá? Não simplesmente acreditando naquilo que a IA lhe gera como se fosse uma verdade absoluta, né? Então, eu acho que esse é um bom começo, tá? Talvez não seja apenas só isso, mas acho que é um bom começo para que tenhamos a capacidade de reduzir essa propagação, esse tipo de propagação. Sim, finalizamos por aqui e agradecemos a atenção e a disponibilidade de Danilo para essa entrevista. Tá, eu que agradeço aí o convite de vocês, tá? E é um privilégio poder contribuir um pouco para a sociedade através dessa entrevista sobre esse assunto tão polêmico e tão em alta, né, atualmente. Sim, obrigada, Danilo. A inteligência artificial está aprendendo cada vez mais rápido. Mas e aí? Será que estamos aprendendo a duvidar? Mas foi bem rapidinho.